Calçadas do Multiverso. Anacronia 5. Mamarrachos Zombie. Os centros comerciais de primeira geração. Porquê ali? É uma questão frequente. Mas por que carga de água naqueles sítios? Reforçam os mais incrédulos. Referem-se ao misterioso motivo pelo qual algo tão revolucionário poderia germinar não em locais sagrados nem vanguardistas, mas sim naquelas construções medíocres à superfície tão férteis como a lua. Tento explicar-lhes porque era inevitável que assim fosse. Vou explicar também ao leitor agora. Nomeadamente, qual a relação entre o congraçamento das cidades e infames centros comerciais, mais ou menos devolutos daquela época naquela região. Temos de começar pela inércia. Pois, numa cidade, como em qualquer corpo ou organismo, a inércia é uma das forças mais ubíquas. É também uma das mais críticas para a estabilidade. O poder da inércia. A inércia é a base da civilização. Se dúvidas surgirem, tentarei refutá-las. O que garantiu que os humanos possam ter conseguido relacionar-se para além da sua animalidade? Pensemos. Uma criatura pode pousar tranquilamente na natureza confiante de que não será atacada a qualquer momento? Não. Uma gazela pode parar para beber água, fazer uma cesta à sombra e planear calmamente o seu futuro a longo prazo? Não. A todo instante há 1 milhão de predadores em competição para cancelar esses esforços mal surge a oportunidade. Mas os humanos, sim, podem. Não no meio da selva isolados, mas em aglomerações com outros humanos. Podem porque têm um contrato invisível e universal, que lhes garante por princípio que não tenham motivos para esperarem agressões dos demais, para não sentirem a sua sobrevivência ameaçada a todo momento e, só por isso, adquirirem o luxo de estender o pensamento para longe do presente e esperar vida para lá do horizonte imediato. É desse acordo que nasce o conceito de futuro. Como um jogo de tabuleiro, há regras. Claro que há também batuteiros, mas só a confiança na inércia à mudança repentina dessas regras formais e informais, cultura ou lei, é que possibilita a imutabilidade sobre a qual assentam todos os processos da sociedade. Só essa confiança permite que possam continuar a jogar, aliás, a desfrutar e querer fazer parte do jogo, pelas vantagens avassaladoras. Mas tudo tem 2 lados. Tudo tem avesso. Por maior que seja um círculo, é impossível que não separe o lado interior do exterior, nem que abarque todo o universo infinito dentro de si. Origina-se logo o paradoxo. Há um exterior à linha. Logo, mais universo. Logo, não estava todo o infinito contido no primeiro ensaio. O infinito tem dessas coisas desconcertantes. É infinito. Voltando à inércia, não é infinita, mas é irónica. Se a virarmos do avesso, o que é inerte e que por isso dificilmente mude para pior, é igualmente resistente à mudança para melhor. Por mais carente que a sociedade estivesse de mudanças drásticas, era resistente a elas para o mal e, infelizmente, para o bem. A exportação de problemas. Quando o menor esforço é o imperativo da operação,
ninguém se motiva no sentido da mudança. Não é uma ação credível. Um dinamómetro, de 0 a 100, acusaria medonho na aferição da força necessária para superar as resistências que mantêm tudo tal como está. Daí que, ou se dá a vida por uma causa, ou mais vale nem tentar, pensa-se. E como ter a certeza de se estar a bater pela causa certa, ter feito a escolha perfeita, para então a embandeirar nessa demanda hercúlea? Há escolhas perfeitas? Não sabendo com segurança, é sensato optar pelo não arriscar. As consequências da inércia são duas: a estabilidade ou a sua prima em depressão, a estagnação. Esta última é o local de excelência para a fermentação de distopias e mortos-vivos. Zombies. Nunca encontrei registros de zombies, metafóricos ou não, que casualmente se questionem sobre a sua natureza existencial. Existem zombies na filosofia, mas não conheço zombies filósofos. Claramente, porque, num zombie mais inquisitivo, desabrocharia uma ruptura existencial que poria em causa a sua sobrevivência como zombie. É, por isso, mutuamente exclusivo ser-se zombie e filósofo. Ora, este exercício não é sobre os zombies, é sobre processos e estruturas mortas-vivas. Estados de nem mortiças, nem vivaças. E estavam nesse coma vegetativo, já há muitas décadas, aqueles edifícios comerciais construídos nos anos finais do século XX. Foram construídos em momentos de euforia comercial, como novidades, na berra desse tempo da expansão incessante. Já há muito a moda e a ribalta os tinham abandonado, mas os anos 80 e 90 nunca saíram deles e deixaram-se pairar pela cidade consolidada, com o mesmo caráter de permanência, de ocupa e uso capião, de um fantasma acomodado a um cenário de terror, do qual se tornou indissociável. Daí que, por melhores que fossem as intenções de qualquer corajoso e modernista que interviesse para puxar por eles ou levar para lá um conceito novo, tentando injetar-lhes vida à lei da força, era garantido que sairiam uns meses mais tarde falido e espezinhado por aquela atmosfera de paragem no tempo. O comércio implica fluxo temporal. Não é possível comprar coisas ao passado. Fatalmente, passado era a mais apta classificação daqueles monos urbanos. Só que a sociedade estava viciada em lidar com os problemas exportando-os. Achavam sensato, simplesmente, comprar outros produtos para substituir os disfuncionais. Mas o subjacente era mais perverso que isso. O que pagavam era pelo serviço de os fazer sumir da sua vista e torná-los um problema dos outros. Enviá-los para tão longe que lhes escapasse a jurisdição moral. Exportar os problemas para outros, noutra terra, outros noutro tempo, futuro, desde que lhes desaparecesse da vista, o mundo parecia mais limpo. E, se parecia mais limpo, sentiam-se mais limpos, ou como se dizia então, ecológicos ou ecoconscientes. Irónica era a sustentabilidade de uma sociedade cujos telemóveis, sofás, frigoríficos e torradeiras se acumulavam em cemitérios de recursos obsoletos, configurando todo um conjunto de novos problemas. Mas respondiam a essas acusações encolhendo os ombros e com um perturbador lugar comum psicológico: não é meu problema. Ou, não me interessa, ou da minha casa não se vê. Agridoces monos. Todavia, não se poderia lidar com os edifícios como se fossem torradeiras. Os centros e galerias comerciais de primeira geração não podiam ser deitados fora
enviando-os para longe. Eram como estátuas permanentes, memoriais de um erro coletivo que não dava para disfarçar nem exportar. Lembretes de más decisões urbanas que, em vez de desterrados para o subconsciente como fazemos com os piores traumas pessoais, obrigavam à coexistência irremediável com eles. Expunham-se galantemente como alfinetadas diárias que relembravam e reencenavam esses erros históricos. O custo de os reparar ou fazer desaparecer era cômico-trágico por dois motivos. Estavam de tal maneira deslocados das necessidades da sociedade que não viria a ser qualquer reabilitação estética, superficial, pontual, que resolveria o assunto. Era como se tivessem à entrada a tabuleta profética: abandonai toda a esperança, vós que aqui ousarem comerciar. 2. Tinham um regime de propriedade fracionada complexo, fatal para uma intervenção de fundo generalizada e combinada. Recostados com a arrogância de uma montanha, eram a ilustração mais perfeita do conceito de inércia. Maldita inércia! Mas tinham um quê de únicos. Eram exemplos raros de uma concomitância quase contraditória. Um encaixe urbano invejável, numa altura em que a especulação imobiliária exprimia cada centímetro quadrado para dar sumo. Insucesso, impopularidade e resistência à modernização eram impossíveis de atualizar. Não eram passíveis de, como tantos outros edifícios mais fáceis, serem simplesmente comprados e intervencionados como um todo. Isto porque, quase como uma cidade não pode ser comprada porque não tem um proprietário único, cada centro comercial possuía dezenas ou centenas de lojas, cada uma com o seu proprietário ou fracionamento em herdeiros. Alguns, ora sem rasto, ora longínquos. Ninguém são poderia reclamar para si a missão masoquista de coordenar uma ação conjunta com tantos intervenientes. Fora este o motivo de resistência, aparentemente inultrapassável, destes mamarrachos urbanos que, como elefantes gangrenosos, se recusavam a morrer e a libertar o espaço que teimosamente ocupavam na via pública. Resistiam ao habitual esquema de integração de edifícios ruinosos de grande dimensão nos centros da cidade, aquisição por um investidor imobiliário e conversão em hotel de luxo, habitação de luxo, inserir programa de luxo. O luxo, claro, que cumprisse o estudo de viabilidade económica ao abrigo do qual o adquiriram em primeira instância. De certo prisma, era, portanto, esta resistência que os tornava mais propriedade da generalidade dos cidadãos do que do esquema típico de propriedade da compra pelos tubarões e expropriação forçosa. Assim, a sua maior arma e argumento, que afastava esses hipotéticos investidores, converteu-se meritoriamente na maior oportunidade para o que viria, surpreendentemente, a suceder. Reside aqui a verdade e a subtileza que explica o seu papel central e o destaque neste movimento de transformação da cidade. Resistiram ao que se costumava fazer para poderem emergir como o que se precisava de fazer. Abençoada inércia! Foram, portanto, os edifícios e espaços charneira. Suportaram as primeiras expressões das cidades do futuro. As utopias urbanísticas com que muitos inconscientemente sonhavam.
a inércia tão negativa para a reabilitação de vícios foi paradoxalmente a virtude preponderante para a imobilização destes equipamentos e que, com paciência, os salvaguardou para um inesperado salto no tempo. Saltaram diretamente do frenesim económico dos anos 1970, 80 e 90 para o espírito amadurecido dos anos 2100. Podemos até perguntar-nos se, no fim de contas, terá sido arrogância ou sensatez premeditada que os fez parar no tempo. Não dos humanos que os construíram, mas de um propósito mais profundo e insondável. Pois é quase como se tivessem apenas hibernado. Muito intencionalmente, aguardando pelo momento certo para se manifestarem. Em prol da evolução, sua e dos demais. Os grandes mamarrachos mortos-vivos revelaram-se, afinal, com muito mais sensatez do que a que lhes era reconhecida. Não eram de todo monos básicos. Apenas zombies em crisálida. Metodologias da metamorfose. Quanto ao tipo de atuações que emergiram, gosto de agrupá-las em duas abordagens, com referência às unidades fundamentais e celulares dos centros comerciais, ou seja, as lojas. As que começaram de dentro, com consequências para fora, e as de fora para dentro. Mais do que destrinçar por capricho a geometria exata do local de intervenção, importa-me descrever e enaltecer as filosofias inerentes. De dentro para fora. Significa que as lojas foram sendo ocupadas individualmente, mas com determinado sentido de pertença a um plano geral. Admito que, de início, até pudesse parecer que não existia qualquer plano, para além de um sonho ou visão esboçada por uma imaginação indizível. Despontavam ideias, em vários graus de estranheza, contidas pelos limites físicos das lojas, onde o pneu tocava ao chão. Mas, depois, só muito depois, era nítida uma intenção comum, de uma união conceptual, de serem pontos numa rede informal de propósitos que os unia às despontadas pelo mesmo processo visionário dos humanos oásis de que já falei. Da mesma forma que um soldado possa mexer a sua espada totalmente alheio à estratégia bélica global. O aparente curto prazo e singeleza circunscrita nesse simples gesto pode mudar, no longo prazo, o próprio rumo da civilização, se ordenada num enquadramento visionário do general, que o soldado desconheça. Só no fim pode o soldado recontextualizar os seus movimentos e reconciliá-los com o plano macro e desfecho para dar maior sentido a cada um dos seus golpes. Ora, de volta às lojas. Começavam paulatinamente a ser alugadas ou compradas pelos batedores, que pressentiam estar a desbravar o caminho para o exército subsequente. Esses não se importavam com a classificação habitual de serem loucos, insensatos, utópicos, porque tinham o conforto de agir em consciência com uma visão inexplicável e risonha do futuro, e ser essa apenas a semente que podiam colocar. Incorporavam a expressão: primeiro riem de ti, depois perguntam como fizeste. Para os pioneiros, não fazia moça que rissem deles. Em abstrato, era riso, e disso estava o mundo carente. Sentiam as costas quentes, bafejados em polpa, pela utopia a acontecer. De fora para dentro.
Estes eram os casos em que o espaço em si, ou seja, o exterior às lojas, o edifício como um todo, é que precipitou a reviravolta. Também em expressões visionárias, quer dos condóminos, quer de outros, que anteviam a importância social do que estavam a inventar. Mais tarde, verão inúmeras versões destas abordagens. Chamarei congraçadores aos que as materializaram e vou-lhes atribuir uma cor poética face à natureza específica do que fizeram. O leitor verá expressões como congraçadores fantasma ou congraçadores brincalhões, mas estou a adiantar-me, tal é a pressa e entusiasmo com este assunto. Prossigamos com a calma ajustada à correta transmissão da história. Os logistas. Muito latim se empreendeu, por décadas a fio, a debater como ajudar os lojistas na fase vegetativa dos edifícios. Como os reintegrar na cronologia, para terem melhores espaços, para terem mais publicidade, para terem mais clientes, para venderem mais. Esses eram os temas no arranque do século. Curiosamente, poucas vezes se falava à frente deles ou consultando-os no debate. Quanto ao que acabou por acontecer muitas décadas depois, podemos classificar as atitudes dos lojistas em dois grupos, os cansados e os empenhados. Os cansados foram uma surpresa. Não ocorria a possibilidade de que, afinal, aquelas lojas fossem para si uma prisão. Tinham-nas herdado e não queriam defraudar a memória do transmissor falecido. Tinham-nas comprado e não conseguiam desfazer-se das consequências de uma decisão que perdera a pertinência com o tempo. Esses não queriam ser salvos, queriam era ser libertados. Não eram assim tão diferentes dos presidiários, na realidade, porque passavam lá quase todo o seu tempo desperto. Não por gosto, mas por agrilhoamento. Como se aqueles vidros e montras fossem grades de metal. Sobreviviam apenas, sem esperança, nem de vender mais do que o básico necessário à sua subsistência, nem de algum dia poderem vender a loja e fazer outras coisas com a vida, bem mais apetecidas. Inclusive para descobrirem o que queriam mesmo fazer. Os seus sonhos estavam adiados por ensarilhamento no sistema. Para estes, a conversão dos edifícios foi a oportunidade ansiada de se ejetarem, ganhando, através de quem lhes comprava os estabelecimentos, uma liberdade tamanha que não lhes parecia real quando ocorria. Mas sim, aconteceu. E ejetaram-se, não para cair de paraquedas noutro sítio análogo, mas para voarem bem longe dali. Mas os empenhados, ou renascidos, como se lhes chamou mais tarde, foram uma surpresa ainda maior. Todos os que chegavam de novo aos edifícios acreditavam conhecer o cansaço e a estagnação generalizada dos lojistas de longa data. Parecia haver uma conformidade tão densa que se provava na boca, que os tinha tornado irremediavelmente soturnos e destruído a sua jovialidade e energia. Muitos se enganaram, afinal. A energia estava apenas a dormitar, como placas tectónicas em tensão acumulada, preparadas para explodir num eventual momento de êxtase. Estes lojistas juntaram-se prontamente aos movimentos e deram-lhe ainda mais densidade. Sapateiros voltaram a ter sapatos para reparar, cabeleireiros, cabelos para cortar e caracterizar.
lojas esotéricas, material único e novamente enquadrado para procurar e vender. Cafés, uma nova clientela, interessada, apaixonada pela vida, a quem dava gozo encher as canecas com o café que viria a correr-lhe nas veias para que se inspirassem a tornar aquele edifício tão retalhado e belo como uma linda manta bordada por uma avó. Para além dos interesses próprios e anteriores, amplificaram as novas ações e interesses comuns, ecoaram as mudanças e, com um novo fôlego vital, transcenderam-se. Pico impostor. Tudo o que referi até agora foi o diagnóstico dos tempos e um sumário de como se desenrolou a transição. Doravante, detalharei as ações específicas, quando aconteceram muito antes de sequer se imaginar que poderiam vir a ter um nome partilhado ou biografia. Ações audazes com parentesco, sob um chapéu conjunto. Esse tema, tímido em nomear-se oficialmente, foi o congraçamento, que erudiu o pico da cidade para revelar que era um impostor. Sob o disfarce de pico, era apenas mais um vulgar e redondo monte intermédio, feito previamente pico pelo nevoeiro da conformidade dos que, infelizes, preferiam a dor conhecida que ocultava os superiores, a arriscar o conforto na busca de um paraíso terrestre. O pico impostor, que era afinal uma idade média, um rei vai nu gradualmente validado e que se tornou tão básico e indesejado enquanto forma de vida, como então encaravam os duros passados vividos em castelos e cabanas. Ações como expulsões isoladas que foram, afinal, os abalos premonitórios que anteviam um sismo épico, à espreita e com fome, que mastigou implacável os dogmas mais ardilosos. Ações como trejeitos acanhados, inconscientes de que se viriam a tornar no maior sorriso conjunto da existência. Falarei dessas ações, focado na ressurreição dos mamarrachos mortos-vivos, os centros comerciais, onde a guinada se sentiu com mais força pela surpresa e potencial adormecido. Alguns tornar-se-iam polos artísticos na vertente do ensaio e da mestria em desenvolvimento. Outros na vertente da performance. Outros escolas de tudo o que não se aprendia nas escolas. Outros uma compilação de toda a natureza que até então a cidade purgara. E outros, num gesto mais revolto, inédito e incrível nos primeiros espaços de pós-consumo. Ou seja, nos primeiros sítios onde se recuperou a hipótese de se ser no espaço, em vez de o frequentar, usar e nele fazer e consumir. E que fez classificar como bárbaros e arcaicos os tempos em que nada do que ali se fez era sequer assunto. Quanto mais estruturante e basilar para a mundivivência que faltava à humanidade. Aquela que nos abençoa em 2125. Nestes últimos, porventura os mais importantes, encontramos uma das primeiras expressões, possivelmente nos inícios dos anos 2030, demasiado ressonante com o espírito para que alguma vez esse voltasse a ser ignorado ou preterido. É isso que abordarei de seguida, descendo pela toca do coelho histórico para o recuperar e partilhar. Falo-ei dentro daquilo que os partilho da linguagem permitir.
Auto-absolvo-me, dada a imensidão das perdas que aí extravasam entre o que se viveu e o que se consegue gravar.